Bom dia, rapaziada. Hoje, dia 7 de maio. Muito bem. Vamos tentar fazer a nossa pré-análise aqui, né, pessoal? Então, só o semanal, pessoal, só temos que marcar que aqui nós temos aquele gap, né, ó. Assim, esse gap rompeu de novo, né? Rompeu, então a razão é uma tendência de baixa, essa é a razão. Então, nós vamos marcar a razão do teste da semana, que é essa daqui, né, ó. Essa daqui, que era a última tendência nossa de alta, era só esse candlezinho aí, tá, pessoal? Só esse candlezinho aí, por conta desse gap aqui, ó. Olha só, eu tinha esta Fibo, aí eu tinha esta Fibo, e agora eu tenho essa Fibo aqui, do 15. Por que que ele é um gap, Nando? Porque ele rompeu um gatilho, tá, pessoal? Então ele tornou isso aqui uma tendência. Então isso aqui não é a tendência. A tendência é só esse cara aí, tá? E esse cara foi invertido por esse movimento aqui, ó. Então, aqui é o teste, tá bom? Da razão, certo? Na semana. Mas antes de chegar nesse teste aí, nós também temos um outro lugar aí para o preço bater, que é o 16, né, pessoal? Então, eu tenho a razão e tenho a impulsão, que também é um teste que ele não chegou ainda, certo? Então, se o preço for subir, olha só, se o preço for subir, isso é um teste para cair. Se ele passar, é para cá. Se ele passar, é para cá. E isso só acontece depois que fechar a semana, tá, pessoal? Para a gente saber se ele devolveu, para a gente saber se ele vai continuar caindo, tá bem? Nando, e se ele cair, tem alvo aqui para baixo? Se ele cair? Pessoal, se ele cair, ó, ele já. Aqui não é mais alvo, né? Então, aqui, se ele cair, ele vai para o alvo do maior. Então, qual que é o maior? Bom, pessoal, eu não costumo muito olhar o mensal nesses casos, né? Mas o mensal aqui, se ele for cair, ele quer levar para o alvo do mensal, né? Que a gente acredita que é aqui, ó. Tá bem? Esse gatinho aqui embaixo. Mas eu não vou colocar isso aqui não, porque nós trabalhamos com day trade, né? Então qual é a expectativa aqui, não? Como isso aqui é uma falha de impulsão e a semana é uma queda, então a gente acredita que isso aqui é um pullback para vir para cá, pagar não, para descer para cá ou até para cá, né? Tá bem? É isso, tá certo? Então isso aqui paga o gatilho verde, falha e vem aqui testar essa mínima, tá bom? É isso que a semana do mês está dizendo e a semana está dizendo em relação ao mês, tá bom? Agora, isso só acontece se lá na semana, né, quando terminar a semana, Nando, terminou assim. Ó, é muito simples, né, pessoal? Terminou assim, testando aqui a semana. Então ele confirmou a queda para pagar a FIBO dele. Nando, a semana terminou assim, assim. O alvo da próxima semana é isso aqui. Nando, terminou assim, testando essa cara. Então o alvo passa a ser ali. Isso aqui tende a dar compra para ir lá. Nando, rompeu aqui. Alvo. Entenderam? É isso. Como esse cara é um gatilho, pessoal, isso aqui também passa a ser um alvo, tá? Mas daí já fica lá em cima, já inverte, o negócio pode ir para cima, né? Então, é muito simples operar, né, pessoal? Quando termina a semana, você sabe o que o preço tende a fazer. Nada, e se o preço simplesmente terminar assim, caindo, mais um candle vermelho aqui para baixo. Esse verde aí ficar vermelho e cair aqui para baixo. Ficar assim. Então, a tua fibra se estende e o alvo continua sendo ali, no pullback, tá bom? É isso. Mas isso aqui é muito longo, é muito longe, para nós não interessa muito. O que interessa para nós está mais para cá, né, pessoal? No diário e no 120, né? Ó. Então eu marquei a linha da semana ali, que é um teste, né? Que o preço pode fazer. Tá, Nando, mas o que que nós temos no diário, então, aí agora?
Bom, pessoal, no diário nós temos uma falha, né, meu amigo? Olha só, nós tínhamos esse gap aqui, né, ó, e nós temos uma falha aí, ó, tá bom? Isso é uma falha, ok? Então, provavelmente ele quer testar aqui ou aqui, tá certo? É isso aí. Então, o que que o preço pode fazer hoje, né? Se ele quer vir testar a semana, pessoal, então o que que ele vai fazer? Ele vai pagar isso aqui para subir para lá, tá bem? Essa é a probabilidade, tá certo? Se ele for testar lá para cima, tá bem? Então nós temos hoje um trabalho de venda no início do dia, que eu não sei se o gap vai falhar. Agora, se o preço abrir aqui para cima, pessoal, ó, aqui em cima, aí ele pode querer ir para lá, né? Tá bem? Lembrando, pessoal, que só se confirma uma falha depois, que nem aqui, tem o gap aqui, né? Ó. Aqui tem um gap de alta, né? Ó. O diário só vai fazer essa falha de fato depois que ele fechar aqui para cima, né, pessoal? Se ele fechar aqui para cima, né? Aí ele faz a falha, né? Tá bom? Se ele fechar aqui para cima. Nada, e se ele abrir aqui para cima? Bom, pessoal, eu vou ter um gap que já devolveu o rompimento. Da mesma maneira que esse gap devolveu, isso aqui vai devolver também. Então, daí o que que você espera? Como ele devolveu, você espera um pullback do gap para ir lá, né? É isso. Ou para ir cá, né? Testar isso aqui, ó. Essa máxima, ou lá para cima. Tá bom? Isso é o diário, pessoal. Então, se esse é o diário, eu vou colocar, ó, como ele rompeu aqui o gap, ó, tinha o gap aqui, né? Ó. Então, aonde que é um teste, Nando, aí agora do diário? Então, nós tínhamos esse movimento aqui, né? Eita, esse movimento aqui, né? Ó. Então, alvos, Nando, eu vou colocar linhas aonde? Da queda. Aí, né, pessoal, é um alvo e aqui embaixo, ó, o diário, ó. Então, o que que pode acontecer? Ele fazer um pullback aqui. Se ele for subir, esse é alvo. Se ele for cair, esse é um alvo. E se ele continuar, esse é alvo. Tá, Nando, e como é que a gente sabe se continua ou não? Pelo 120, né, pessoal? O que que o 120 está fazendo? E o 120 é uma tendência de baixa, pessoal. Não se esqueçam, tá? Então o preço tende a vir para cá, ó, a não ser que o 120 falhe e o preço vá para cima, né? Depende muito do gap, se houver o gap na abertura do mercado, tá bom? Então, diante disso, eu vou fazer o quê? Vou pegar a minha linha, vou colocar onde ele tem que testar, né? Ele rompeu, vai testar. Ele. E aqui embaixo, né? Ó. Aqui, pessoal, ó. É o gap, tá? É o gatilho, ó. É aqui, ó. O alvo, tá bem? E o outro alvo do diário, pessoal, é aqui embaixo. Certo? Então eu tenho esses três alvos aí para buscar. E lá para cima, pessoal, no diário, o único alvo do diário lá para cima, além do próprio gatilho aqui, ó, esse aqui, é aqui, ó, lá em cima. Ah, não, esse 75 aqui, né? Que é a impulsão da baixa. Então essa daqui eu nem preciso deixar aqui, esse semanal aí. Deixa o diário aí. Tá bem? É isso aí. Tá certo, rapaziada? E tem um detalhe, pessoal, se o preço vier, quiser vir testar isso aqui, ó, porque aqui também é um teste, né? Aqui tem um gap, ó. Essa é a razão dessa baixa aqui, tá? Então, se esse movimento aqui falhar e realmente for lá para cima, pessoal, essa linha da semana aqui, ela não impede o alvo do centro do diário, não, tá? Ela não impede, não, tá bom? Então, ele pode ir para lá, sim, tá certo? Então, tá bem. A princípio, nós temos bastante linha do diário hoje, né, pessoal? Bastante linha do diário hoje. Eu não gosto quando fica com muita linha assim. Mas tá bom. Então vamos ver agora 120, pessoal. Como é que a gente vai operar essa ideia? Então, o que a gente vai pensar aqui, pessoal?
Se fizer o pullback, é para isso. Se ele romper, é para lá. E assim vai o caminho, né, pessoal? Aí, se ele quiser, ele vem pagar a FIBA. Tá certo? É isso daí. Tá bem? Então, tranquilo, né? Dá para a gente fazer a meta nesses movimentos aí. Tranquilo, porque, ó, só um pullback aqui dá 900 pontos. Só um pagamento aqui, pessoal, daqui, né, do pagamento aqui até lá em cima, ó, se ele falar aí da venda, dá 1.300 pontos. Se ele passar daqui e vier para cá, opa, e vier aqui para baixo, ó, então tudo tem muito ponto aí para você trabalhar, né? Então, assim, em algum momento o preço vai te dar oportunidade para você bater sua meta. Que no meu caso, no meu Cizelando, é 500 pontos, né? Então, eu não passo disso, morreu, deu tempo, acabou, deu trade, deu a meta, e tal, não sei o que, você encerra. Conseguiu a meta, você para, né? Não fica no mercado mais não. Tá bom? Então, dito isso, agora eu vou para o 120, pessoal. 120. Se os alvos do 120, pessoal, opa, se os alvos do 120 eles coincidirem com o alvo da semana, eu tiro a linha do diário, tá? Porque não tem sentido ficar com um monte de linha se o alvo é o mesmo, né? Bom, vamos lá. Nesse caso aqui, vamos ver os nossos movimentos, né, pessoal? Bora ver. Eu tenho este movimento aqui, pessoal, do 120, olha só. Então, perceba, esse movimento tem uma razão, que é aqui, ó. Perfeito? Ó. Vamos excluir, botar certinho com um. Tá aí. Tá aqui. Tá certo? Eu tenho isso daí. Perfeito, Nando. Agora, pessoal, eu tenho um micro que levou o preço lá em cima no teste para fazer a venda desta tendência do 120. Então, qual é o micro que levou lá, Nando? Foi esse aqui. Fica muito claro, pessoal, para você operar assim, sabe? Você fica bem tranquilo. Olha só. Este movimento rompeu este movimento. Ó. Estão vendo aí? Então, o que é que o movimento micro fez, Nando, para ir lá no topo? Ele fez isso. Ó. Aí ele fez o balanço dentro e foi lá testar. Então, este movimento rompeu este. Então, este aqui tem que falhar para cair o preço, tá, pessoal? Senão, ele vai levar lá para cima. Tá bem? Ah, Nando, mas ele está falhando e não sei o quê. Não, 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 não. Olha só como é que está aqui, ó. Se você pega este movimento aí que eu desenhei, você vai enxergar a razão dele, ó. Ó a razão dele. Ó. O preço está encaixotado dentro dela, ó. Percebem aí? O preço está encaixotado. Este movimento, ó, fez o pullback e trouxe o preço para a razão micro, ó. Então, este movimento está num ponto de compra, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado aí. Claro que para ele subir, ele vai ter que falhar aqui, né, ó, para ele tentar subir. Mas o preço só vai. Então, aqui, pessoal, ó, se aqui dá compra, Nando, o alvo, pessoal, é aqui, viu? O alvo é aqui, nessas linhas aqui, ó. Ele não quer dizer que ele vai lá para cima, não. Ele só vai lá para cima, pessoal, se ele romper isso daqui, tá? Ó. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar esta linha aqui, ó, do diário, porque ela não precisa estar aqui, tá? Então, nós vamos ficar com esse. Olha só, percebe as linhas do 120, pessoal, ó. Essas aí, ó.
Ó, as linhas do 120 são essas aqui, ó. E se o preço vier para baixo, pessoal, se ele for cair de fato aqui, descer, para onde que ele vai, né? Para onde que ele vai? Ele vai para a mínima da alta, né, pessoal? Que é essa daqui, ó. Olha só, a mínima da alta é essa daqui, né? Ó. Aí, ó. Esta é a mínima da alta, tá vendo? Ó? Ele vai vir para cá, tá certo? Então, é isso daí. E também, né, pessoal, ele pode querer bater aqui. Eita! Bom, então nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou tirar esta linha aqui. Esse aqui é o micro. Eu vou fazer o seguinte: se esse preço passar daqui, nós vamos para lá. Se esse preço passar daqui, ele vem para cá e assim vai o caminho dele, tá? Então, eu ficou muito encaixotado o preço aí, né, pessoal? Eu acho. Vou tirar isso daqui. Aqui ele já tá, pessoal, ó, ele já tá nessa linha, tá vendo, ó? Eu vou tirar ela também. Por que não? Porque ele já chegou na linha, né, pessoal? Já chegou, já testou, ele tá nesse movimentinho aqui, ó. Esse é o último movimentinho que tem que falhar para o preço subir, né? Então, se esse movimento inverter, ele vai subir. Se esse movimento continuar, ele vai cair, mas ele está no 100% dele, né? Então, aqui para baixo é venda e aqui para cima é compra, tá bom? E aqui dentro a gente tem que tomar cuidado, que a gente precisa comprar, não sabe se vai se romper, e se parar aqui e der venda, a gente não sabe se vai romper também. Então tem que tomar cuidado, que ele vai ficar aqui, né? Então a gente pensa nisso, tá? Agora, pessoal, vai depender do gap, né? O que que o gap vai fazer, tá bem? Então, dito isso, pessoal, nós estamos com muitas linhas, né? Agora vamos para os 60, pessoal, dá uma olhadinha. O que que esse movimento significa lá nos 60? Vamos ver. Bate, ficou bem esquisito isso. Vamos ver aqui. Abaixa, alta, baixa. 60 é uma tendência de alta, tá, pessoal? Ó, a tendência de alta, tá bom? Então, e a razão da tendência de alta está aqui, ó, ele está falhando ela, tá vendo? Ó? Deve trazer o preço para cá, né? 60. Então vamos marcar a linha dos 60 aí, pessoal. Aqui. O alvo desta falha é aqui, tá, pessoal? Ó. O alvo desta falha é aí, tá bem? Isso aí. Então o preço, nesse momento, tende a cair até aí, tá? Agora vamos ver o 30, se está confirmado isso. Vamos ver. 30 também é baixa, né? Tem alta, tem gap que rompeu, tem a falha aqui, tá vendo? Deixa eu ver se essa falha aconteceu. É, pessoal, a falha aconteceu sim. O preço vai vir para cá, ó. Para a mínima, no caso do 30, vai ser a mínima do gap, né, ó. Tá? É isso aqui o alvo desta falha, provavelmente. E aí? Ah, não, ele pode parar aqui também? Pode, né? Falhar o pullback aqui e subir, pode. Mas ele pode vir aqui, né? Então eu vou deixar a linha do 30 aqui embaixo. Por que aí, Nando? É só você desenhar o gap que você enxerga onde que é, né, pessoal? Ó,
Esse é o gap, né? Olha aí. E o gap é um gatilho, né, pessoal? O gap é um gatilho, ó. Ele é um gatilho, né? Certo? Ó. Então, se eu tô querendo descer aqui embaixo, eu fiz a falha, né, ó, na razão. Então, eu tenho a tendência de descer aqui. Então, eu acho que o preço vai vir para cá primeiro, tá, pessoal? A não ser que o gap, se abrir, se tivesse operando sem gap, pessoal, eu ia querer vender, tá? Eu ia querer vender, tá bom? Então, nesse momento aí. Agora eu vou anotar o 15, né? Veja o que está fazendo aí também, pra gente. O 15 é uma tendência de baixa, né, pessoal? Porque ele inverteu o gap, né? Ó. O gap parou aqui, daí ele criou outra fibra, né? Ó, tá certo? Então ele é uma tendência de baixa, que é esta tendência aqui, tá bem? A razão desta tendência, pessoal, ela está aqui. Não, não é aí não. Eu tinha isto aqui. Daí eu fui para lá. Aí eu rompi. Aí essa aqui rompeu e depois essa aqui rompeu. Então é aqui a razão. Ok. Então a razão é isso. Isso mesmo. E aqui de cima também, que coincide com o impulso. Isso aí. Olha que coisa linda, né, pessoal? O rompimento na razão e a queda. É o mesmo desenho que aconteceu lá nos 60 agora, ó. Nesse desenho aí, tá vendo? Ó, lá nos 60 é o mesmo desenho, né? O preço vai ter que testar, talvez, aqui antes de cair, né? Bom, não sei. Vamos ver pelas siglas menores, né? Então, vim para o 30, o preço vai cair. Agora eu vou para o 15, eu já descobri também o preço está caindo, né, pessoal? E o 15, o alvo é aqui, né, pessoal? É o pagamento da FIB dele, né? Se ele romper, ele vai levando para os alvos maiores, né? Ok. Então agora eu vou pegar o. Vou deixar uma linha aqui embaixo para saber que é a mínima da razão, tá, pessoal? Da razão não, a mínima da FIBO, né? Ó. Se ele romper, ele cria outra tendência, né? Se o 15 fizer o rompimento, ele cria outra tendência, né? Certo? Mas isso é depois que o 15 fechar. Eu só estou pegando a probabilidade, é de queda, tá? Agora eu vou no 5, eu vou deixar o 10 por último, que é onde a gente vai operar, né? O 5, eu vou anotar aqui o que importa para nós aqui. Vamos ver. O 5 rompeu aqui, inverteu, soma alta, soma baixa, rompe a baixa, está aqui. O 5 é essa tendênciazinha de baixa. Então, pessoal, um movimento micro do 5 que quer levar o preço lá para baixo é este movimentinho aqui, ó, tá? Então a razão dele está aqui, ó. Tá bem, ó? Ok, ó. Então, pelo desenho do 5, ele tende a fazer isso para ir apagar os alvos lá dos maiores. Claro que o primeiro alvo é sempre o pagamento da fibra e ele tem que romper para continuar, certo? Ok, Nando. Então, aqui é a razão dele, né? Ó, vou deixar na mínima aqui, tá, pessoal? Vou deixar na máxima aqui da razão, que é melhor. Quando a máxima está acima da máxima da razão, a gente usa mais esse aqui do que a razão, tá bom? É mais relevante para nós. Ok, Nando. Então, vamos deixar a linhazinha aqui, bonitinha. Pronto. Tá aí. Certo? Perfeito. Agora eu vou para o 3 minutos. 3 minutos também é uma tendência de baixa, né, pessoal? Então, 3 minutos está nessa daqui, a razão está aqui em cima. Perfeito?
Tá aí, barato. Depende muito da abertura, né, pessoal? Esse negócio. Agora eu vou ver 1 minuto, pessoal. Olha só, pessoal, 1 minuto é uma tendência de alta, tá? Essa daqui, ó. Então, a razão dela tá aqui, ó. Olha só, 1 minuto. Esta é a razão do 1 minuto, ó. Como tá abaixo da mínima, a gente coloca aqui, na mínima da razão. É mais relevante, tá bem? Mas lembrando, pessoal, num candle só, ele pode vir testar aqui e subir, tá? O que não pode é ele testar e ficar abaixo. Daí ele cai. Tá bom? Bom, então, ah, agora, pessoal, nós vamos entrar no 10 minutos, que é onde a gente vai operar essa queda. Será que o preço vai cair? Pois é. Então, tudo está indicando que ele vai cair, se o gap não atrapalhar, né, pessoal? Então, veja, se ele vai cair, qual é, aonde que você está operando no 10? Pessoal, no 10, nós estamos operando este movimento aqui, né? Ó, este movimento aí, tá certo? E a razão dele, pessoal, tá aqui, ó, tá certo? É isso aí. E o micro dele, que quer vir pagar a FIBO, é esse aqui, ó. Esse aí que quer pagar a FIBO, tá bom? Então, eu vou sinalizar aqui a razão, né? Que é, aliás, aqui. Isso. E vou sinalizá-la aqui. Já foi testada, tá vendo? Ó? Ele fez certinho, né? O que tinha que fazer, né? Ó. Foi lá na razão, tentou, foi lá de novo, fez o arroz com feijão, tentou, fez a falha, tá tentando, tá tentando. Aí ele ficou nessa daqui, tá vendo? Ó? Aí ele foi lá, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo para cá. E o micro, pessoal, para o micro falhar, é esse movimento aqui, né? Ó. A hora que ele falhar, ele vai querer tentar de novo para cima, tá? Então, quem quer trazer o preço para baixo é esse aqui. Dentro dele, este pullback aqui, pessoal, ó, ele não falhou ainda, tá? Nós estamos nele ainda, ó. Veja que não foi nem testado ainda, tá vendo? Então pode vir um teste, pode haver a tentativa e a falha e a queda, tá bom? Pode. Pode romper, pode continuar. Então nós vamos operar esta ideia. Então, neste momento eu quero vender, tá, pessoal? Eu só não posso vender aqui pertinho, né, ó? Não posso vender aqui pertinho, ok? Eu tenho que esperar um espaço para vender, tá bom? Eu tenho que esperar um espaço para minha venda. Se eu quero vender aqui pertinho, o alvo é muito curto, tá, pessoal? O alvo é curto. Então, o que que a gente faz? Espera o back, né? Para tentar a venda, tá bem? Lembrando, pessoal, se ele passar daqui como ele já veio para cá, ó, ele pode ir aonde, pessoal? Aqui em cima, tá? Ó, tá bom? Então, se der compra, provavelmente é lá. E se der venda, o primeiro é isso aqui. E depois pode vir para os alvos dos maiores, tá? É isso aí, pessoal. Vamos operar esse movimentinho só aqui, ó. A hora que abrir o movimento, a gente vai ver o que que ele faz aqui. O que que ele fez? Ele inverteu, né? Aonde que ele quer ir? Ele continuou aqui para baixo? Se ele continuou, se ele abriu aqui embaixo. Então a fibra passa a ser essa, a razão passa a ser essa e a gente começa a trabalhar esse movimento aí. Se ele abriu para cima, a gente trabalha este movimento. Se ele abriu para lá, vai, e vai, e vai, né, pessoal? Aí, como o 10 está apontado para baixo, pessoal, a gente entende e a gente já sabe que o preço quer cair, por enquanto, então a gente sabe que o 10 quer pagar os 120, né? Se o 10 quer pagar os 120, o que que ele quer fazer então? Então, ele quer fazer isso, né? Ok?
E por conseguinte, o 120 quer pagar o diário. O que o 120 quer fazer? Quer vir para cá. Tá bem? Dito isso, meus amigos, vamos aguardar o preço abrir, né? O mercado abrir para a gente ver o que nós vamos fazer aí, tá bom? E eu vou provar para vocês hoje mais uma vez, pela última vez na semana, porque amanhã eu não vou operar. E aí nós vamos, eu vou provar para vocês aqui, pessoal, que basta você esperar a confluência conservadora do premissa. É só o que você precisa para fazer as operações. Quer ver? Se não der para operar, pessoal, até às 11 horas eu não vou abrir a operação, tá bom? Tá certo? Não, não vou abrir, tá bem? Dito isso, vamos. As ordens, pessoal, eu coloco aqui na minha esquerda, tá? Tá bom? Aqui, na minha esquerda, eu venho aqui, eu tenho uma segunda tela, né, que eu uso para botar a ordem. Eu boto a ordem, pessoal, no tempo de 1 minuto, tá? Ó, eu deixo 1 minuto aqui aberto, do lado de cá, para mim poder colocar a ordem, tá bem? Deixa eu mudar aqui 1 minuto, isso aí. Então, quando eu tenho a operação aqui, que eu leio ela, falo, olha, pessoal, vendi, comprei, a ordem eu coloco na tela de 1 minuto, aqui da minha esquerda. E por ali eu conduzo o meu trade, né? Eu saio, stop, saio da operação por alguma razão, tá bom? Então agora, pessoal, o preço começou a trabalhar, está em leilão, né? Eu acho. Não, não começou ainda. Vamos aguardar aí o que vai acontecer, tá bom? Vou dar uma pausinha, assim que abrir a gente volta aqui, tá certo? Lembrando, pessoal, lembrando, ó, essa linha dos 120 aqui, elas não impedem a venda de 10 minutos, tá, pessoal? E, ó, elas não impedem essas vendas, não, tá bom? Porque para esse preço subir, pessoal, este movimento aqui ele vai ter que falhar, tá? E outra coisa, para o preço ir lá para cima, provavelmente o 10 vai ter que inverter a tendência dele, né? Ó, que é essa daqui, né? Deixa eu ver, 191,575. Ó, para ir lá para cima, lá no 192 mil, quase lá, esse cara aqui, ó, vai ter que inverter, né? Senão não vai, não. Tá certo? Ele vai ter que falhar por aqui, começar a sua ida, né? E, então, assim, depende muito da abertura, né? Às vezes o preço já abre aqui em cima, pronto. Daí se já ficou alta, aí você tem que abrir aqui acima, né? Ó, aqui acima. Aí o preço já ficou alto e daí ele vai querer ir para lá, né? Se não falhar logo de cara depois, né? Porque às vezes ele abre lá, já falha e já vem, né? E aí a gente não sabe. Mas enfim, vamos esperar a abertura aí para ver o que a gente vai fazer. Tá bom? Dá uma pausinha. Olha o preço trabalhando aí no leilão, né, pessoal? Olha aí, ó. O que ele está fazendo? Onde que ele já está enchendo o saco, né? Ó, olha aí, certo? Eu vou botar uma linha aqui nesse 10, pessoal. Ó, já veio para baixo de novo. Vamos ver. Bora ver, rapaziada. Bora ver o que vai acontecer.
Uma pausa. Aí, pessoal, o que o preço está fazendo? O preço está fazendo o que tem que fazer, né, pessoal? Olha só. Abriu aqui. Aliás, abriu acima, pessoal. Ele inverteu, tá vendo? Ó? Vamos ver, né, pessoal? Não vamos fazer um trade que não seja conservador, né? Então não vou bater de primeira, porque não é o caso. Tá bom? Ó, ele abriu acima. Não, não abriu acima. Tá vendo? Ele ainda pode cair. Tá dentro dessa tendênciazinha micro aí. Tá bem? Ó, está testando. Pode ir aqui. Então vamos ver o que ele vai fazer aí. Tá bom? Pode falhar aqui e descer, mas ele já está querendo. O movimento dele é esse aqui, né, pessoal? Ó, tá certo? Ó. Então ele está num ponto de venda aqui, tá bem? Um ponto de venda, tá certo? Nesse momento, né? Então se ele romper, ele passa a ser um micro de compra para ir lá neste alvo aqui, né? Ó, tá certo? E se ele falhar aqui, né? Ó, se ele continuar aqui dentro, ele pode cair, né? Mas a gente vai ver aqui no, com calma, esperar ele dar o... Então ele está ainda no ponto de venda, né? Ele está dentro do ponto de venda que quer levar para aqueles alvos lá embaixo, né? Olha ele. Vamos lá, ver se ele vai realmente cair. Eita, 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 eita. Essa é a razão. Um minuto. Esta é a razão do 3. Ok, a gente vai ajustando, né, pessoal? Agora, ele é alta, né? E já está invertendo aqui embaixo, tá vendo? Ó? Então, olha só. Esse movimentinho queria cair, né, pessoal? O que ele fez? Ele está tentando pagar a FIBO dele, né? Ó, está tentando fazer o pagamento aí. Ó, foi fazer o teste, né, pessoal? Teste. Vamos ver aí. Bora ver, rapaziada. Vamos aguardar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, pessoal, tá vindo para baixo mesmo. Como eu havia dito lá na pré-análise, o preço vem para baixo. Então, estava confirmado pelos 60, né, que o preço iria cair, tá vendo? Ó? Ele só foi fazer o teste onde tinha que fazer, né, nesse movimento aqui, para descer, né? Então, vamos ver se até onde ele vai. Se vai nesses alvos, o que ele vai fazer, ó, pessoal. Eu não, de forma conservadora, eu não conseguiria entrar nesse trade, tá bom, pessoal? A não ser aqui, ó, na inversão e na confirmação do minuto. Senão não daria, tá bom? Então, vamos aguardar um pouquinho agora, calma e tranquilidade, para ver se nós vamos conseguir fazer alguma coisa, tá? Lembrando, né, pessoal, que o preço está aqui, ok? E a tendência maior é baixa. Só que para aquela tendência cair,
de fato, para vir para o fundo dela do 120, esse cara aqui tem que falhar, ok? Ele fez a falha aqui, micro, né? E está vindo fazer o teste aqui, que estava confirmado pelos 60, tá vendo? Então, tudo perfeito, né, pessoal? Tranquilo, né? Dá para a gente saber isso daí, ok? Então, dito isso, vamos aguardar aí agora, porque eu não consegui fazer a venda, então não vou fazer nada, né? Vou aguardar, tá bem? Lembrando que aqui é a fila do 10, pessoal, ó. Tá aí o 10 minutos. Esse é o alvo. Pagou, né? Pagou, agora a gente vai saber se ele vai romper, o que ele vai fazer aí. Criar uma nova tendência, se ele criar, ó, criar, aí ele vai gerar isso aqui como razão e a gente vai tentar fazer os novos trades para ir trazendo para os alvos, né, pessoal? Ó, isso aqui é alvo de compra, viu, rapaziada? Isso aí é alvo de compra nesse momento, né, pessoal? Mas a tendência, olha só, eu nunca deixo de dizer, ó, a tendência é baixa. Já foi testado tudo que precisa, então ele pode muito bem romper isso aqui, tá, pessoal? Tá bem? Pode muito bem romper. Ao contrário, que se ele falhar, ele também pode romper para cima agora, tá? Porque ele já testou, tá certo? Ele só não veio pagar ainda, ó. Então, como ele já testou lá em cima, ele pode querer romper aqui embaixo. Mas para isso, como eu disse, este movimento aqui vai ter que ficar falho. E por enquanto não está falho. A tendência é alta, a tendência é alta, tá bem? Então, os micros é que são baixas, né, pessoal? Então, os micros estão sendo pagos. Se os micros continuarem, ele vai se estendendo para os alvos dos macros. Mas se o pagamento do micro falha, aí ele vai retomar esse movimento de alta aqui, tá bom? Porque não está falho ainda, tá certo? Ainda não, tá bem? Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Ó, o 10 inverteu, pessoal, tá? Vamos mudar as linhas do 10, ó. Passo para cá, ok? Passo para cá. O 5 não confirmou, porque o 5 não era uma tendência de alta, era de baixa, então o 5 não confirmou o 10. Então eu ainda não tenho venda, tá, pessoal? Eu não tenho venda ainda agora. Tá? A venda aconteceu aqui, só que não foi possível fazê-la, certo? Você só ia fazer ela pelo contexto da pré-análise. Isso aí você podia fazer. Mas não é o propósito desse vídeo, ele é um vídeo didático. Quero provar para vocês que vocês podem muito bem bater a meta sem correr risco, tá bem? Esse era um trade de risco, tá certo? Então, vamos lá. Agora que mudou o esquema aqui, um minuto. É isso aqui. Por causa do gap, né, pessoal? Ó, se a gente não desenha, a pessoa não enxerga às vezes. Ó, então, essa é a razão. E do 3 minutos, a mesma coisa, né? Vai ser aqui. E agora a gente aguarda mais um 510 aí, ver o que ele vai fazer. Então, deixa aqui. Pronto. Aí. Aqui no 5, pessoal. É aqui, né? Tá bem? Isso. Vamos botar a linha com rima, né? Para ficar mais tranquilo, para saber onde certinho que ela tá. Pronto. Agora a gente aguarda ver o que o 10 vai fazer, né, pessoal? Não há o que fazer neste momento. Perdi o bonde da em cima, então
Deixa o bicho correr para lá e pra cá. Daqui a pouco ele. Ai, ai, perdi o Venão, hein, pessoal? Então, se batido pelo contexto da abertura, já estava na meta, dormindo. Mas é assim que é, né, rapaziada? É assim que é. A gente quer ser conservador, não pode, né? Então, o intuito deste vídeo aqui, na verdade, é fazer o quê? É ser didático e dizer que o aprendiz, que o iniciante, ele não precisa querer operar maluco também, gente. Cara, deu 10 minutos de pregão, né? Não há necessidade, né? Depois que você tiver apto, tiver confiante, com a cabeça pronta, aí é outro departamento, né, pessoal? E você pode fazer isso. Mas até então não, né? Até então não tem jeito. Fica complicado. Tá bem? O mercado adora essas pessoas precipitadas, né? E a maioria é, né? Eu me incluindo também, eu tenho uma luta diária contra a impulsividade. Isso é uma luta diária, pessoal, porque o mercado ele é um vício, sabe assim? Então, se você tem um vício ruim, se tu tem um vício ruim, ele aflora aqui no mercado, sabe? Porque essa impaciência, né? E a gente fica doido aqui no mercado, não consegue raciocinar. Então, quando você não raciocina, você entrega de bandeja para os caras, né? E aí não dá, né? A gente tem que tomar cuidado. Aqui no 5 também, pessoal, mudou aqui, tá, ó. Também é o gap, ó. Ele rompeu. Ah, não, o 5 não rompeu, né? Então não é o gap, não. É aqui mesmo, tá certo. O 5 também estava na tendência de baixa. Olha só. Isso aí. O 5 é aqui mesmo. Eu só fui tirar a linha do lugar. Eita, é aqui, cara. Ai, ai. Bora ver, né, pessoal? Bora ver. Daqui 4 minutos nós temos uma outra. Vamos ver, né? Quer dizer, independente do que aconteça, pessoal, agora, se o 10 fecha aqui embaixo, nós temos a oportunidade da venda, tá? Ok? Mas lembre-se onde que a gente está, ó, no 100% dela, mas ela quer levar nós para cá. Ok, ali pro, ali pro 120, né? Ó, ela quer levar para cá. E quiçá ela queira levar para cá também, né, pessoal? Tem mais essa ainda, né? Tá certo? Então, a gente vai ter que vender bem, né? Vender bem. Porque nós estamos no 100% da FIPO, né, dela, ó. E vender aqui é complicado, né? Apesar da confirmação para cair. Porque o ponto da venda dela, na verdade, verdadeira, é lá em cima, né, ó. Tá bem? Então, nesse ponto aqui, ó. Tá certo? Então fica uma venda esquisita. Por isso que a gente tem que fazer ela de uma forma bem feita, para não ter e estopar curto se der errado, se ela resolver retrair. Tá bem? Vamos ver aí. Ó, essa é a fila que nós estamos trabalhando nos 10 minutos agora, tá? Ó. O movimento micro do 10, pessoal, é esse aqui, tá? Ó. Esse pequenininho aqui, né? Ó. Esse gapzinho aqui, ó. Bem no 50%, né? Ó. Aqui tem o gap, né? Ó.
Olha só. Aqui tem um gap, né? Ó. Ah, não, pessoal, é aqui mesmo. Estou sonhando. Micro é esse aqui, bem aqui. Aí, pessoal, tá indo, né? Ó. Não deu para entrar ainda, não estava confirmado. Tá tudo bem, pessoal. Tudo certo. Estamos no caminho. Agora é só aguardar, ó. Tá chegando no alvo, tá, pessoal? Tá vendo? Ó, isso aqui é um alvo de compra. Não é extremo, tá, pessoal? Não é extremo, porque a tendência é baixa. Nunca é extremo na pra compra na tendência de baixa, né? Lá eu poderia usar um minuto, aqui não. Aqui eu tenho que pegar as confluências dos maiores. Então aqui, pessoal, 10 vai provavelmente romper aqui, né? Aí o 5 vai fazer o quê? Aí o 10 já vai confirmar, né? Então aí a gente vai trabalhar aqui agora a entrada, né? Ó, se o 10 romper, nós vamos trabalhar a entrada pelo um minuto, tá bem? Ó, a entrada pelo um minuto. A razão está lá em cima, então a entrada passa a ser aqui, ó. Isso depois que o 10 fechar, tá, pessoal? Este é o movimento do minuto. Então vamos aguardar um pouquinho, tá? O 3 minutos já criou tráfego também, ó. Já vai criando as suas expectativas aqui. Olha, a gente vai descobrindo aonde a gente pode bater no trade, né, pessoal? Vamos lá. Lembrando, isso é alvo do 120, tá? Isso é um alvo do 60. Tá bom, pessoal? Isso, ó, tudo é tendência de alta, tanto nesse quanto nesse. Aqui é baixa, mas amigo também é alta, ó. Tá bem? Então vamos ver aqui, ó, o 10 deu a venda, tá, pessoal? O 10 está dando venda aqui para nós, tá bom? Só que eu não posso vender aqui, pessoal, ó. Não posso vender aqui. O preço tem que retrair para mim poder entrar. Não tem jeito, tá bom? Não, não tem possibilidade aí de vender, não. Tem que aguardar, tá certo? Ó, o 5 criou outro movimento, tá bom? E aqui uma venda aqui é perigosa, tá, pessoal? Porque o alvo, ó, tá no alvo de compra, tá, ó. Estou informando isso e você não pode esquecer, tá bom? Então, para você vender, pessoal, tem que vender bem, né? Senão, você não sabe se vai romper aqui, tá bem? Não adianta, se o preço esticar daqui, ele que vai sozinho, porque não te deu a oportunidade de entrar, né? Tá bom?
Ó, pessoal, eu estou pensando em venda, tá bom? Ó, 1 minuto tá voltando aí, vamos ver se nós vamos conseguir fazer uma venda aí, tá certo? Ó, tá bem? Ó, isso aí é um ponto de venda dele, tá certo? Ele não pode romper isso não, tá? Eu fiz a minha venda aí, tá? O stop, pessoal, é curtinho, tá bom? Nando, por que que você vendeu aí? Porque é aqui que deu a venda, né? Tá bom? Foi nesse ponto aí. Então, ele não foi buscar antes, agora ele veio no extremo. Agora eu posso estopar curto se ele for para cima aqui, entendeu? Você sai do trade, cara. Deu errado, você sai do trade, ó. Já estopei. Pronto. Ó, estopei, ó. Deu uns pontinhos de nada. Ok. Aguardo. Por quê, não? Porque aqui, pessoal, se ele continuar, ele vai inverter a fibra aqui, e aqui é um ponto de compra, tá vendo, ó? Certo? Isso aqui é ponto de compra, né? Então, tomei 30 pontos de stop. Qual é o problema? Nenhum. Correto? Ó, e agora eu espero. Vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui é ponto de compra, tá, pessoal? Ponto de compra. Estou informando para vocês. Tá? Por que que você vendeu então? Porque 10 podia continuar, né, pessoal? Ele rompeu e confirmou. Ó, e aqui era o ponto de venda. Se ele passou, eu stop. Pronto. Curto, grosso, rápido. E não fico aqui preocupado. Ah, Nando, mas ele está voltando agora. Pois é, mas eu ia saber, ele já inverteu a FIBA. Ó, isso aqui passa a ser ponto de compra. Ó. E o que que eu vou fazer agora? Eu não vou comprar aí agora. Se eu quisesse comprar pelo 1 minuto, eu compraria aqui agora. Se fosse o extremo do 120, mas não é. Então eu não posso fazer nada ainda. Tá bom? Então, tranquilo, sem estresse, a gente segue o bar. Tá bom? Ó, não tem problema. Aí, ó. Ele deu a venda e eu estopei porque ele inverteu aqui. Eu resolvi sair por quê? Porque era uma venda complicada por causa do ponto que eu estou aqui, ó, tá? Não tem problema nenhum. Nenhum problema, como diria. Aí, ó. Isso aí é um ponto de compra. Ele não falhou, não. Ele estava em alta agora, ó. Se eu quisesse comprar, pessoal, por causa do ponto do 120, eu compraria agora, tá? Ó. Eu não vou comprar porque a tendência é baixa, tá bom? A tendência é baixa e aqui não é extremo. Então eu não entro antecipado. Então espera o gatilho do 10, espera a confirmação do 5, daí você faz o trade de compra. Não agora, tá? Agora é arriscar demais. Não, a tua venda foi errada, cara. Tu tá no alvo de compra. É verdade, pessoal. Foi uma venda danadinha. Mas quem me garante que o preço não viria, né? Ó, ele rompeu e confirmou. Eu tentei no ponto certo. Quando você tenta no ponto certo, você não fica refém do preço. Entendeu? Ele não poderia romper aqui para cima mais. Ele parou, eu vendi. Foi, estopei. Simples, curto e rápido. Tá certo? É isso aí, rapaziada. E agora aguarda. Vamos aguardar. Temos aí 1 minuto para saber o que que o 10 vai fazer, o que que o 5 vai fazer, o que que o 3 vai fazer, o que que o 1 vai fazer, né? E a gente resolve aqui o que a gente faz daí. Se entra em algum trade de compra, ou o que que a gente faz. Tá bom? Vamos lá. Lembrando, ponto de compra, ponto de compra. Ok? Oh, é isso aí. Tem que ter contexto, pessoal. Se não há com aqui, é ponto de compra, pessoal. Ponto de compra dos maiores, todos, ó. Ponto de compra, tá bom? Aí, ó. Ah, Dano, por que que você não entrou no minuto, cara? Você tá doido, você podia ter entrado, cara. Você é muito idiota. É, talvez. Talvez eu seja um idiota. Mas é um idiota que tem acertado alguns trades no passar do tempo aí, né, pessoal? Certo? Isso daí.
Vamos dar uma olhadinha como é que está o volume, né, pessoal, desse negócio. Ah, tá tranquilo para operar hoje. Hoje está tranquilo para operar. O que que eu espero aqui, pessoal, agora? Ó, eu espero que o 5 rompa isso daqui, inverta essa tendência e o 10 fique verde. Daí eu vou comprar esse movimento aqui, tá bom? Já aviso antecipadamente se acontecer isso. Não, se não acontecer isso, não vou fazer o trade. Espero, tá bem? O 5 tem que romper aqui, pessoal, para me dar entrada. Senão ele não me dá entrada, tá vendo? Ó, não rompeu. Ó, pessoal, ele não rompeu, mas eu vou fazer a compra, tá? Por quê, Nando? Ó, deixa ele voltar para testar, tá bom? Nós vamos fazer a compra aí, certo? Por que que você quer você está fazendo compra aí, Nando? Porque, pessoal, o 5 fez a falha, o 3 fez a falha e o 1 minuto inverteu, pessoal. Então, o que que o preço está fazendo? E o 10 fez uma falha do rompeu, confirmou e não foi, tá bom? Ó, tá vindo no ponto de compra. Ó. Esse é o ponto principal da compra nossa, tá bom? Ó, certo? Ó, ah, essa compra, pessoal, ela não foi muito conservadora, não, porque o 15 acabou de dar venda, né? Mas olha, onde está aqui, ó. Tá bom, pessoal? Ó, pessoal, aqui é o ponto de compra e de stop, tá certo? Aqui é ponto de compra e de stop, certo, pessoal? Ó, ele tá vindo, vamos esperar ele voltar para dentro aí. Vai, vai, aí, vai. Rapaz, ele vai inverter. Aí ferrou de novo, pessoal. Dois stop, não acredito nisso. Vai, cara, não rompe, não rompe, não. Vai, volta, volta. Tem 8 segundos para voltar. Ai, ai. Pronto, pessoal, ele inverteu, tá? Então, meu stop, ó, eu comprei aqui. Meu stop tá aqui, tá bom? Ó, vai stopar. Não tem problema não, tá certo? Porque aqui é a razão dele, tá, pessoal? Ó, ainda é um ponto, eu estou ainda no ponto tranquilo aí, tá? Vamos ver. Eita, vai estopar, pessoal. Estopar, estopou, né? O que a gente vai fazer? Eu tinha que esperar o cara romper aqui, tá, pessoal? Ó, isso aqui foi uma compra meia danadinha, tá? Meia de contexto, digamos assim. Essa que é a verdade. Eu devia ter esperado um pouquinho, o 5 romper, inverter para você fazer sua compra, tá bom? É isso que eu devia fazer, certo? Mas não fiz. Se 1 minuto confirmar aqui, ó, pessoal, se 1 minuto confirmar aqui a falha, né? Aí a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que estopar. Ó, tá voltando. Ó, pessoal, isso aqui aconteceu. Não aconteceu nada ainda. Esse aqui é só um pullback por enquanto. Vamos ver, pessoal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Estamos aí tentando ir com esse preço aí nesse momento, por causa do contexto, tá, pessoal? Não foi uma compra bonita, não. O 10 o gatilho, sim, tinha que ter rompido aqui, tá, pessoal? Ó, foi uma compra meio de antecipar, meio de querer adivinhar, mas com contexto, né? Esta que é a verdade, tá bom? Eu vou colocar, pessoal, eu vou proteger aqui o meu trade, tá bom? Porque eu não vou tomar esse stop, não, tá? Se ele voltar aqui embaixo, ó, eu stop, tá? Aqui, ó. Ele vai me tirar no zero, tá tudo bem, tá certo? Então vamos ver aí o que que vai acontecer. Não tem problema. Se ele voltar, ele me tira no zero. Senão, nós vamos com ele aí tentar ver até onde ele vai, tá certo?
Vamos ver. Bora ver, bora ver, bora ver. Esse preço, pessoal, essa fibra de baixa do 10 não tá falha. Essa do 15 não tá falha. Isso não é a compra desse cara aqui, não. É o pullback desse cara aqui, tá? Ó, eu ainda não estou salvo dessa operação. Ela ainda não tá. Ah, não pode falhar e subir direto? Pode, mas não é o normal, tá, pessoal? Não é o normal, tá bem? Não é o normal, tá certo? Mas eu já estou quase na minha meta, sabe? Essa comprinha aí já está praticamente na minha meta, ó, 400 pontos quase. Mas eu tive um lozinho de 40 pontos, então agora eu vou aguardar ver se ele vai dar minha meta. Eu preciso aqui, pessoal, de de uma boa meta aqui para ficar positivo, né? Ó, vamos ver. Falta pouquinho, tá, pessoal? Falta pouquinho. Vamos ver se ele vai. Eu estou de olho no minuto aqui, tá, pessoal? Estou de olho no minuto aqui agora. Bom, estou de olho. Estou de olho no minuto, o que que ele vai fazer, se ele vai me tirar, e tá tudo bem, pessoal. Eu protegi no meu stop inicial. Se ele voltar, ele me tira e é o trade terminou, tá, pessoal? Ó, esse aqui é o meu stop, tá? Ah, não, esse aqui é. Não, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui, pessoal, onde que é o meu stop. É no 189,340. É aqui mesmo, aqui. É por aqui mesmo. Aí. Se ele voltar aqui, pessoal, nessa linha aqui, ó, ele vai me tirar, tá bom? Senão eu vou aguardar ele me dar o gain aí, né? Ver se ele vai me dar o gain aí, né? Ó, ó, pessoal. Tá indo, pessoal. Tá indo, pessoal. Tá indo, tá indo, tá indo. Vai chegar, pessoal. Falta 20. Ai, meu Deus do céu. Um tiquinho. Pessoal, me desculpe, tá? É que eu sou muito infantil mesmo. Eu me empolgo com as coisas. Tá bom, ó. Não pode, o minuto não pode inverter isso aqui, tá, pessoal? Inverteu isso aí, ficou ruim para mim. Eita, aí, ó, vai querer inverter, pessoal. É o que me falta. Vai, cara, vai. O 3 já inverteu, pessoal, olha só. Vamos ver, né, pessoal? Vamos ver se ele vai bater lá onde que ele precisa. Pessoal, ele precisa subir. Olha só. Puta merda, faltou, pessoal, exatamente. Sabe quantos pontos faltou, pessoal? 20 pontos, exatamente isso. 20 pontos para me dar o gain que eu precisava. Para zerar o meu lozinho pequenininho e para ter a minha meta. Acreditem nisso? Pois é, acreditem. Foi isso mesmo. O bichinho foi danado, viu? Mas tá bom. Ainda tá tentando ir ainda, né, pessoal? Então vamos ver se ele vai. Ele só precisa subir um pouquinho, pessoal, ó. Passou daí de cima, ó. Chegou aqui assim, por ali assim, ó, já deu a meta. E também pode estopar aqui, né? Obviamente. Falta um minuto. Mas se o 10 fechar verde assim, pessoal, rompendo ali, ó, nós vamos ter uma compra de novo, né, ó. Porque daí o 10 falha e o 5 confirma, né? Com a inversão e a confirmação, tá? Então continua no trade aí. Aí eu vou segurar, vou segurar. Porque se ele vier me estopar, bem. Se não quiser, não vem, né? Então meu stop está aqui, tá, pessoal? Ó, essa linha aqui, tá bem? O stop meu está aí, o gain está nessa linha de cima aqui. Olha só, pessoal, que coisa, né? Ó, ó, o stop está aqui
e o gain está aqui. Nando, se ele inverter e confirmar, parar bem aqui. Ah, pessoal, daí eu saio do trade, espero ele falhar para comprar essa falha do 10 aqui. Se é que o 10 vai falhar, né, pessoal? Ó, o 10 não está falhando, viu? Esta falha é para levar aqui do 10, tá? Ó, ele tem que romper isso aqui, tá bom? Então, a gente fica de olho aí. Fica de olho aí, rapaz. Tu te liga, rapaz. Te liga, rapaz. Vá-se embora, meu filho. Vá com Deus, meu filho. Vai, dá uma subidinha. Não retrai agora, não. Deixa para retrair depois. Vai lá pagar essa figuzinha. Vai, vá, 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 vá. Eita, pessoal, olha só o que ele quer fazer aí, ó. Mas o 10 falhou, né, pessoal? E o 5 confirmou. Então nós temos uma alta aí, tá? Pelo menos até aqui ou até lá. Vamos ver aí se que vai dar. Mas ele pode fazer a retração dele, né? Ó. Eu tenho que aguardar, pessoal. Não tenho o que fazer agora, não. Tá bom? Não há o que fazer agora, tá certo? Tenho que aguardar. Então, bora lá, pessoal. Vamos lá. Bora, tem que ter sangue frio e acreditar no premissa. Se ele te estopar, estopou. Faz parte. Tá bem? Bora lá. Temos compra aí, tá, pessoal? Temos compra, tá bem? O 10 deu a compra, confirmado pelos 5 minutos, tá certo? Esta é a verdade. Qual é o ponto da compra, Nando? Neste momento é aqui, pessoal. Ele rompeu, tá vendo? Ó? Como ele fez aqui embaixo, ó, rompeu. Ele não pode confirmar isso daqui. E daí ele vai descer para cá, ó, vai vir o ponto de compra do 10 minutos, que é aqui, ó, tá? Ou pode ser aqui também, ó, tá bem? Ele tem que ir embora, pessoal. Não pode, não, tá certo? Aí, ó, ele não pode vir aqui, não. Se ele confirmar aí danou-se. Ó, se ele confirmar, pessoal, eu vou sair aqui, tá? Ó. Se ele confirmar, eu ponho meu stop gain aqui, tá bom? Consigo uns pontos aí e aguardo a falha para comprar novamente, tá certo? Ó, se ele confirmar, tá bom? Ó, eu vou perder aqui. Puta merda, pessoal. Faltou um tiquinho de nada, cara. É, ó, ele confirmou, pessoal, tá vendo? Ó, então o meu stop tá aqui atrás, tá? Ó. Ele não pode mais me tirar, não, tá? Eu vou sair com cento e poucos pontinhos aí, tá bom? Não quero saber, não. Daí ele vou esperar a falha para comprar novamente, se os 5 minutos me deixar comprar, tá? Porque já está quase fechando, sim, também, né? Mas eu ainda não saí, não, tá bom? Então vamos ver aí. O que ele vai fazer? Se ele vai querer subir aí, se ele vai querer falhar, o que ele vai fazer. Vamos ver. Vai, cara, vá, 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 vá me dar alguém, vá. A gente tem que ter sangue frio, tá, pessoal? Senão a gente não consegue operar, não. Tá bom? Tem que ter, tá bem? Tem que ter calma, tem que saber onde você está no gráfico, né? Eu sempre disse que isso aqui era um ponto de compra. Não sei por que que eu fui querer vender aqui também. É cada uma, né? Aí, pessoal, olha só, vai, cara, só mais um pouquinho, né, pessoal? Isso aqui passa a ser, ó, pessoal, isso aqui passa a ser alvo de venda, tá? Ó, tá bem? Isso aqui não, ó, essa linha aqui, ela não tá certa, não. Essa daqui já tem que tirar ela. Então, agora é assim, ó. Ó, agora é aqui, ó, o alvo da venda dele, desse movimentinho micro do minuto, tá? Ó, tá bom? Mas é só ele passar dessa máxima aí, pessoal, eu fecho o dia, mais um dia vitorioso. Se não, eu vou aguardar outro trade, né? Vamos ver, pessoal, vamos ver. O 5, se o 5 ficar vermelho, complica, tá, pessoal? Porque daí o 5 faz aquela falha. Rompeu, confirmou e não foi. Puta, aí danou-se. Então, o 5 tem que ficar verde, pessoal. Se ficar vermelho, aí nós estamos ferrados. Ai, cara, ah, rapaz, mais um tiquinho, rapaz. Eita, pessoal, tá difícil, né? Tá difícil, pessoal. Mas ele tá fazendo uma falhinha aí, quem sabe ele vai para cima. Hein? Vamos ver, pessoal, vamos ver. Ter calma.
Ó, vai me tirar. Mas é um safado, viu? Puta la merda, viu, pessoal? Ó, o 5 vai ficar verde, vermelho, pessoal. Ele vai me tirar. O 5 vai dar uma venda aí agora. Não confirmada, mas a tendência é cair. Testar, a não ser que o 5 fica verde ainda. Falta 40 segundos, né? Então temos que aguardar. Lembrando, pessoal, meu stop está aqui. Nando, por que que você não saiu, cara? Faltou 20 minutos, 20 pontos para a coisa. Pessoal, eu não saí porque eu não saí. Eu poderia ter saído aqui, ó, em cima, mas eu vou aguardar. E se não der a venda agora, o alvo agora, o que eu quero agora, daqui a pouco eliminar outro trade, eu faço do mesmo jeito e tá tudo bem. Aí, ele vai me tirar, ó. Bateu na amarela, saí, tá, pessoal? Pronto. Acabou meu trade. Ó, o 5 ficou vermelho, tá vendo? Ó, ele ia fazer isso mesmo. E tá tudo bem, tá bem? Estamos fora do trade, agora vamos aguardar. Ainda eu quero comprar, tá, pessoal? Essa falha do 5 é só para vir com um ponto de compra, tá? Por enquanto. A não ser que o 10 falhe, tá, pessoal? Ó, o 15, pessoal, fez o que aqui, o 15? O 15 rompeu, pessoal. Então, vamos ver se nós vamos ter compra aqui, porque o 10 tem que confirmar, tá? Para o 10 confirmar agora, pessoal, o preço tem que parar aqui, ó. Ó, aqui, tá bem? Senão ele faz a falha, tá bem? Olha aí, pessoal, o cara só veio me tirar, acredita nisso? Acredite se quiser, pessoal. Ele só veio me tirar. Nando, tá na aula? Aí, pessoal, ó. Ele me estopou, né? O 5 falhou aqui, ó. Então eu sabia que o preço iria fazer isso que ele está fazendo aí. E agora eu vou aguardar de novo, tá, pessoal? Tá bom? Então eu vou aguardar um novo trade agora. Não deu certo esse, faltou um pouquinho, pessoal. Faltou um pouquinho. Eu devia ter saído lá em cima, mas não saí. Então nós vamos aguardar uma nova oportunidade. Bora lá. Agora nós vamos apagar tudo aqui. Vamos ver se o 10 vai nos dar venda agora. Então vamos tirar tudo daqui. Pá, pá, pá. Muito tranquilo operar o premissas, pessoal. Às vezes ele não vai. E às vezes ele vai, rapaziada. Aí, ó. Vamos tirar. Isso aqui não é mais alvo, acabou tudo. Vamos ver o que o 10 vai fazer aqui, né? Bora, bora ver. Só que agora, pessoal, não tem como fazer trade. Mesmo que o 10 faça falha, não vai ter confirmação no meu amigo 5 minutos, né? E eu ainda continuo no ponto de compra. Então o 10 pode muito bem tentar isso aqui, falhar e subir. Tá bem? Pode, né? Então vamos aguardar mais um tiquinho de nada. Aí a gente vê o que faz. Eita, não. Foi fogo, hein, cara? Pois é, pessoal. Eu fiquei com positivo aqui. Deixa eu ver quantos pontos tem. Eu preciso de 400. Não, de 350 pontos, pessoal. Eu preciso, 350 pontos eu preciso para fazer a minha meta agora, tá? Não é mais 500. Ficou mais fácil. É só aguardar um novo trade, pessoal. Só isso. É só aguardar um novo trade. Isso aqui é ponto de compra, viu, pessoal? Ó, isso aqui é ponto de compra, pessoal. Olha, não chegou, né? Não. Mas não vou comprar, não, né? Porque o 5 já fez a falha lá e o 10 está fazendo aqui, ó, só falta 40 segundos, né?
Então vamos ver o que vai acontecer aí. Ai, ai, te contar, viu? Não preciso te contar, né? Você tá vendo. Ai, ai. Isso aqui é ponto de compra, pessoal. Ainda não aconteceu nada para ele vir para cá. Tá bom, nada. Rapaz, eu achei que eu ia bater a meta de cara, numa boa. Puta merda. Não teve jeito, né, pessoal? Olha aqui que o 10 me faz, pessoal. Que saco esse 10, cara. Dura que ele pode subir daí, viu, pessoal? Essa que é a verdade. O bicho sacaneou bonito aqui agora. Mas ele pode subir daí, rapaz. Rompeu, confirmou, testou e não foi. Só que devolveu a razão. E a gente fica sem saber o que faz, né? Ó. Ao 5. 5 não fez a falha agora. Ah, Nando, o que tu vai fazer da vida, acabou? Hum, Vamos ver o que esse minuto vai fazer, né, pessoal? Vamos ver o que esse caboclinho vai fazer. Ó, não tem nada para me fazer por enquanto. Nada. Absolutamente nada. O preço aí está em dúvida, pessoal. Não sei se o 5 continua com a falha para queda, tá, pessoal? O 5 continua para falha para queda aí, tá bem? Mas eu não vou vender de novo aí, pessoal, porque eu estou desconfiado com esse ponto aí, sabe? Mas ele pode cair daí, viu, pessoal? Ó, o preço pode cair aqui sim. O 5 continua com a mesma falha, ó. Rompeu, confirmou e não foi. E o 10 falhou. Rapaz, eu vou vender isso aqui, pessoal. Pessoal, eu vendi, tá? Vendi e vou sair aqui, ó. Se ele voltar, eu saio aqui, tá bom? Ó, saio aqui. Deixa eu ver quantos pontos vai dar aqui. Meu loss aqui, pessoal. Tenho que saber. Tranquilo, pessoal. Eu vou sair aqui, ó. Tá bom? Eu vou sair aqui, ó. Tá? Se ele voltar, aqui não, aqui em cima. Eu vou sair aqui. 50, 30 pontos, 40, 50 pontos de loss. Bem? E vamos ver se ele vai esticar um pouquinho aí para dar nossa meta. Porque se ele vier pagar a FIBO do 10, pessoal, né? Se ele vier pagar a FIBO do 10, eu já praticamente bato a minha meta, tá vendo? Ó, ó pessoal, tá indo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vá, 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 vá. Eita, mas é difícil aí, viu, pessoal? Porque esse ponto aqui é difícil, tá? Esse ponto aqui é compra. Esse que é o problema, tá bom? Este aqui é o problema. Ai, ai, ai. Vá, cara, vá, vá descer, vá ser feliz lá embaixo. Vá, vá. Olha, pessoal, vendi aqui. Eu preciso de 350 pontos, mais ou menos, pessoal. Aqui, né? Vai ter que descer muito, pessoal. Ixi, vou estopar, pessoal. Vai me estopar o danadinho. Mas eu saio, tá, pessoal? Para mim não tem problema, não. Bom, tem que sair. Se ele estopar, tem que sair, tá bom? Se eu fizesse trade com essa probabilidade, ó, foi meu trade, acabou. Tá bom? Foi, não deu certo e tá tudo bem. Mas ele pode cair ainda, tá? Ok? Mas eu saí. Não podia correr esse risco. Ele está numa dúvida aqui, né, pessoal? Ele não sabe se vem para baixo ou vai para cima. Eita, tu também, hein? Vou te contar. Mas é um danado, né? Quer ver que ele vai cair? Vamos ver. Se o 5 ficar verde, pessoal, o 5 diz falha, falha. Se o 5 continuar vermelho, ele continua apontando para baixo. E o preço continua querendo cair. Tá? Na verdade, pessoal, o meu stop técnico teria que ter ficado aqui, ó,
em cima, porque aqui é ponto de venda ainda, tá? Esse é um teste normal que ele faz. Mas como eu estou em dúvida, eu não sei ainda o que ele vai fazer aqui, então eu não pude deixar o stop grande, né? Melhor sair pequenininho, continuo tranquilo. Olha aí vai cair, pessoal. Já pensou? E eu tomei o stop. Eita, tu é uma anta mesmo. Ai, ai. O que o 3 fez aqui, pessoal? Todos os detalhes são importantes. O 3 está fazendo é uma falha aí, né, rapaziada? Esse é o que é o negócio. Vamos ver, pessoal. Ó, o 5 ainda não falhou, tá, pessoal? O 5 continua caindo, tá? Ainda continua em queda, tá bom? É isso aí. Ainda continua em queda. Estou num ponto de compra, tá, pessoal? Só está difícil o negócio aí para nós, tá bom? Tá difícil o negócio para nós aí. Vamos esperar, pessoal. Se o 10 ficar verde, pessoal, aqui acima, e o 5 fizer a falha, a gente pode comprar novamente, tá? Dá até para antecipar essa compra aí, né, cara? Mas aqui ainda é ponto de venda, pessoal. Ó, pessoal, vai ficar bonito aqui o negócio depois, hein? Porque se o 10 ficar verde, o 10 ele faz um arroz com feijão aqui embaixo. Mais ou menos, né? Mas ainda não aconteceu nada disso, tá, pessoal? E aí o 5, o 15 vai confirmar uma falha, né, ó, para subir. Aí nós podemos comprar novamente. Bom, também pode dar venda aí, né? E se o 10 confirmar essa falha aí, eu vou vender também. Mas essa. Olha aí, pessoal, olha só. O preço já vai cair, cara. Eu poderia ter ficado nesse trade se meu stop fosse técnico, tá vendo? Ó? Eu optei pelo stop financeiro, né? Porque eu vendi aqui e tomei o stop aqui. Bom, mas eu ainda estou verdinho, tá, pessoal, no dia de hoje, tá bem? Eu ainda estou verdinho, tá certo? Não estou negativo. Então, estamos bem. Só que agora, ao invés de 350 pontos, eu preciso de 300, de 400. Ai, ai. Vamos ver. Aguardar, né, pessoal? Agora tem que ter calma. Calma, 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 cizenando. Esse é o premissas, rapaziada. Premissas é assim. Você tem que ter paciência. Se você não tiver paciência, você estrupia. Tá bem? Você se estrupia. Pessoal, tô de olho aqui, tá, pessoal? Não fui embora, não. Tô concentrado aqui no que a gente vai fazer aqui, tá? Bem? Então vamos ver aí. Falta 1 minuto, pessoal. 1 minuto e 3 segundos. Vamos lá. Nesse momento está dando venda, tá, pessoal? Nesse momento está dando venda. Então, mas eu não vou vender, não, de novo, não, aqui não. Eu já tentei uma venda, não foi, ele tinha que ter ido, né? Não foi. Tá bom. Então ele pode fazer uma falha aqui. Ou se ele falhar aqui agora, né? Se o 10 confirmar essa falha aqui, eu acho que eu vou tentar a venda aí. Vamos ver.
Aí depende do 5 também, né? Se o 5 ficar verde, pessoal, esse 10 tinha que ficar para cima, cara. Daí eu compararia. Oh, tá. Esse 5 aí também tá me azucrinando a vida. Aí, ó, vou ficar sem saber o que fazer de novo? Não. Vamos ver, pessoal. O problema é o ponto que a gente está, né, pessoal? Esse ponto é compra, cara. E não adianta, é compra e acabou a história. Só que não está dando a compra, né? Não está dando a compra. Olha aí, ó. Vai subir, pessoal. Vai subir esse cabo. Ah, Nando, o que que você fez aí? Pessoal, eu vou. Rapaz, o pessoal vai cair, né? O 10 confirmou, pessoal. O 15 lá é queda, tá, pessoal? Queda, 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 queda. Queda, 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 tá, pessoal? Queda, 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 queda. Vai cair, pessoal. Vai cair, vai cair, vai cair. Estamos vendidos, pessoal. Estamos vendidos. Um pouco atrasado, tá? Atrasei a venda, mas vai cair. Mas atrasei a venda. Alvo, Nando. Aqui embaixo, pessoal. Ó, chegou. Tem que ir, tá? Tem que ir. Pessoal, eu vendi atrasado, tá? Vendi atrasado. Eita, Nando. Não é fácil. Vendi atrasado, tá, pessoal? Ó, pessoal. Vendi bem atrasado, por sinal, tá? Tá bem? Ó, vou dizer aonde eu vou sair, tá, pessoal? Ó, vou dizer aonde ele me estopa e aonde ele me dá gain, tá? Ó, pessoal, falta um pouquinho só pro gain, tá? Eu vendi no 460, vendi atrasado demais. Ter vendido lá em cima. Ó, bate. Vai, 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 vai. Mais um pouquinho, pessoal. Olha, pessoal, mais um tipo de nada. Eita, não. Vai, 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 vai. Agora vai, pessoal. Agora vai. Aí, pessoal, ó. 400 pontos. Pegou, pessoal. Pegou. Pronto, meus amigos. Ah, esse caboclo não é fácil. Olha só, pessoal. Vejam a leitura. Eu demorei para ver a leitura, pessoal. Demorei, mas demorei. Demorei. Por que que você demorou, Nando? Olha aqui, pessoal. O 5 falhou, tá vendo? Ó? O 5 falhou. O 15, melhor dizendo. O 15 falhou. Agora preste atenção nas leituras, tá bom? Vamos lá. Então, por que que você vendeu, não? Porque o 10, pessoal, olha aqui, ó. Vou abrir o 10. Pessoal, estamos na meta, tá? Faceiro, tranquilo. Olha só. Olha aqui. Vamos lá. Olha o movimento que nós tínhamos, pessoal. Esse aqui, ó. Opa, botar ele vermelho. Nós tínhamos este movimento aqui. Tá vendo? Ok? Que era consequência deste movimento aqui, ó. Uma sequência dele. Perfeito? Ó, perfeito. Muito bem. Certo. Quando eu rompi aqui embaixo, ó, quando eu rompi aqui embaixo, eu criei essa razão. Então, veja, quando eu rompi, eu criei a probabilidade da compra, tá certo? Porém, não se confirmou. Eu comprei, ele andou bastante, tudo certo, né? Tudo bem. Eu comprei aqui embaixo já, né, pessoal? Por quê? Porque é aquela falha, ó, rompo, confirmo e não vou, é uma falha. Peguei as confluências dos menores e fiz a compra, tá bem? Fiz a compra, ok, não. Depois que ele rompeu, o 5 tinha invertido e o preço continuava a subir. Então, se o preço continuava a subir,
Então, o que que nós tínhamos aqui, pessoal? Nós tínhamos o 5 tentando ir para cima. Só que daí, quando ele deu a compra, o 5 fez a falha, tá vendo? Ó? Rompeu, confirmou, testou e não foi. Aí eu sabia que ele vinha descer, sabia. Daí eu estopei, né? Muito bem. Então eu sabia que o preço queria cair. Aí eu acabei fazendo uma outra vendinha antecipada e o preço me tirou, lembram? Aí eu perdi mais um stopzinho. Não, isso foi um stop, né? Mas aí o 10 devolveu e confirmou. Pronto. E o 5 e o 15 fez a falha. Vocês viram lá, ó, a falha do 15. Olha só. Olha a falha do 15. Ó, na mesma situação do 10. Ó. Razão, rompeu, falhou. E o 10 confirmou. Tá certo? Aí eu tinha venda. Quem que me dava a venda, Nando? Quem é que ia me dar a venda? Era 1 minuto. Porque o 5, pessoal, era uma falha de projeção. Ora, se o 5 é uma falha de projeção e o 10 é uma venda confirmada, eu tenho a venda. Porque se o 10 é uma falha de projeção e o 5 é uma falha confirmada, eu também tenho a venda. E aí deu a venda. Então, eu tinha a venda. Ok, Cicinano. Aí vem a hora da entrada. Por que que você entrou atrasado? Eu fiquei meio na dúvida, pessoal, por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Eu estava na razão, mas eu sou baixa, né? Então, eu fiquei meio na dúvida aqui, porque se você olhar o meu amigo 1 minuto aqui, pessoal, tu estava nesse movimento aqui, né? Ó, o micro dele, né? Ó, era esse aqui, ó. Ó, isso aqui é o primeiro, esse é o segundo micro, né? Ó. Aí eu estava nessa baixa aqui, tá vendo? Ó? Nessa baixa, ó. Então o preço estava no ponto da venda. Mas ele tinha feito esse verde aqui, eu fiquei meio balançando, né? Mas aí ele foi, veio. Uf, daí eu bati aqui. Já bati atrasado, né? Na verdade, tinha que ter batido no teste aqui, ó. Eita, tá bom? Mas Nando, não tem que confirmar falha e falha e tal e coisa e tal. Pessoal, a tendência é baixa. A tendência é baixa. Entendeu? Esse movimentinho aqui, ó, já é uma falha. Ó. Isso aqui é um teste, ó, para o preço cair. Tá bom? Então, pelo contexto, valia a venda. Né? Por quê, Nando? Porque o 10, pessoal, quando ele faz essa falha, não é que ele vai embora, vai lá do céu. Não. Ele só vinha, ó. Se eu vim aqui, testei, parei, confirmei, testei de novo, ó. Aonde que eu vou, cara? Eu já testei aqui, mantive a falha. Eu vou para o fundo, né? Eu vou tentar lá embaixo. E ali dava o meu gain praticamente. Daí você faz a venda e pronto. Você não sabe se ele vai romper. Eu não sei ainda se ele vai romper. Porque eu estou ainda num ponto de compra. Lembra? Eu queria comprar, cara. Né? Eu queria comprar. E isso não está ainda, digamos assim, a compra, pessoal, ela não está ainda falha, não. Tá bom? Ó, isso aqui, ó, o 120 não acabou, não. Entendeu? A qualquer momento aqui pode dar compra aqui. Tudo bem, se ele romper, daí ele vai para cá, tudo certo. Mas se não romper, não, mas a tendência é baixa, não sei o quê. Tudo bem. A venda, pessoal, era confirmada aqui, ó. Esta venda era confirmada para vir aqui, porque esse gatilho lá no 60 era uma confirmação, lá que a gente fez na pré-análise. Mas quando ele chega aqui, aqui a gente tem que estar pensando que ele vai querer fazer isso, tá bom? É isso, tá certo? Por quê? Por quê, Nando? Porque o 60, pessoal, ele não rompeu a fibra dele, não, ó. A tendência de 60 é alta ainda, ele não fechou ainda, tá certo? Ele não fechou ainda. Tá bom? Ele está só testando. Eu não sei ainda se ele vai romper. Mas os micros são os primeiros a falharem, né, pessoal? Então foi por isso que eu fiz a venda lá, tá bom? Nando, mas não foi uma venda assim, não sei o quê. Pessoal, claro que foi uma venda perfeita. Perfeita. Tá bem? É assim que é, pessoal. O premissas é isso. Então a minha venda baseou-se no que, Nando? Ó, pessoal,
Eu fiz a primeira compra com base, eu nem lembro direito, não, com base nesta falha aqui, rompeu, confirmou e não foi. Aí ele me tirou com cento e poucos pontos, 160, sei lá. Antes disso, acho que eu tinha tomado um stop, né? Tinha. Tomei um stop de 50 pontos, se não me engano. Porque eu fiz uma vendinha, né? Aqui, ó. Eu fiz essa venda aqui, né? E aí ele me estopou. Tá. Quando o 10 rompeu e confirmou, eu tentei fazer a venda e ele me estopou. Certo. Aí eu tentei a compra. Daí eu tirei, fechei com 160 pontos, acho que foi, não me lembro, né? Tá. Aí depois eu fiz mais o quê? Fiz mais uma venda, né? Quando o 10 acho que falhou aqui, se não me engano. E aí ele me tirou. Me tirou porque eu estopei financeiramente, o stop técnico não teria me tirado, mas me tirou. Aí depois aconteceu a falha, agora confirmada. Então, como que não é uma venda perfeita? Claro que é. O 10 rompeu, confirmou, e o 15 falhou. Pronto, é uma venda confirmada do pagamento da FIBO. Ok. Agora, se ele vai romper, como ele aconteceu aqui, não sabia. Mas eu não precisava de muita coisa para bater minha meta, né? Então, o pagamento aqui do gatilho aqui já foi o suficiente. Certo, pessoal? Este foi o nosso dia. Agora é 10h10. E às 10 horas nós estávamos praticamente com a nossa meta. Lembrando, né, pessoal, que a primeira compra minha, a segunda compra minha, praticamente ela me deu uma meta. Ela só não me deu porque eu tomei aquele stopzinho pequeno lá no início. Senão ela já tinha me dado a meta na própria retração. Tá certo? E assim é o premissas, pessoal. Você tem que fazer duas coisas: esperar acontecer o trade. Segundo, se tiver errado, sai. Determina onde sai e saia. Tchau. Tá bem? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima, rapaziada. Tchau.